que aconteceu aqui? Arrebatamento? Bom dia, irmãos. É bom estar aqui outra vez para partilhar a palavra do Senhor. E, tal como fiz no primeiro culto, não posso deixar de agradecer aos irmãos pelas orações, agradecer pelo amor, pelo carinho dos irmãos durante este tempo de convalescência ou de doença, mas graças a Deus a recuperação está a correr bem e estamos aqui para servir uma vez mais o Senhor. Na semana passada, durante esse tempo sempre o meu coração esteve em paz e tranquilo, e na semana passada ainda mais o meu coração encheu-se ainda mais de paz pela pregação que nós ouvimos aqui com o pastor, de que realmente o sofrimento também é graça. E pela graça do Senhor, realmente eu pude experimentar o amor, o carinho dos irmãos, especialmente aquelas irmãs que prepararam as refeições para mim. Eu sou grato por isso. Que Deus vos possa abençoar abundantemente também com a sua graça. É um prazer, como eu disse, estar aqui. Eu cumprimento também os irmãos que estão a acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube. Que Deus possa falar aos nossos corações uma vez mais neste culto. Conta-se a história de uma avó viúva e velha que foi morar com o filho dela, sua nora e a sua netinha. A cada dia a visão e a audição da avózinha pioravam e às vezes suas mãos tremiam tanto que a sopa caía da sua colher e os legumes caíam do garfo. O filho e a sua nora só ficavam irritados com a desordem na mesa de jantar. E um dia, depois que ela derrubou um copo de leite, o marido disse à sua esposa: "Chega." Então montaram uma mesinha para ela num canto, perto da lavandaria, e mandaram a vovó tomar suas refeições ali. Ela ficava sozinha, olhando com lágrimas nos olhos para os outros que estavam à mesa de jantar. Às vezes eles conversavam com ela enquanto comiam, mas geralmente somente para repreender depois de ela deixar cair ou o prato ou o garfo no chão. Uma noite, logo antes do jantar, a menina estava ocupada brincando no chão com blocos e o pai perguntou-lhe o que estava a fazer. "Estou construindo a minha casa", respondeu ela. "Mas o que são aqueles blocos lá fora?", perguntou o pai. "Ali é uma mesinha para o senhor e a mãe", ela respondeu sorridente, "para que vocês possam comer sozinhos no canto da minha casa quando eu crescer." Os pais ficaram olhando para sua filha durante um tempo e de repente ambos começaram a chorar. Naquela noite trouxeram de volta a avó para o lugar dela à mesa. Desde então, ela fazia todas as refeições com o resto da família. Seu filho e a sua nora já não se preocupavam muito quando ela derrubava algo de vez em quando. Esta história nos faz lembrar um mandamento bíblico que muitas vezes é ensinado às crianças, mas raramente aos jovens, aos adultos, que é: filhos, honrai os vossos pais. Esta é uma mensagem que precisamos hoje mais do que nunca. Precisamos ouvir: filhos, honrai os vossos pais. Normalmente num dia como este, ou no dia de celebração, da gratidão a Deus pelas mães, nós sempre falamos na perspectiva das mães, de como elas cuidam dos filhos, de como elas são de valor, do que elas significam para nós e o que é ser uma mãe realmente, o que é ser uma mãe segundo o Senhor. Nos cultos das mães nós ouvimos e falamos nessa perspectiva. Mas hoje nós queremos levar os irmãos a pensar
mais na perspectiva dos filhos, do que é ser filho, verdadeiramente. O que é ser filho? Eu sei que muitos irmãos aqui não conhecem a minha história de vida, o início da minha caminhada na fé, e até peço perdão por estar aqui a trazer as minhas histórias e peço desculpas também por isso e permissão para fazê-lo, mas eu faço-lo com o intuito de levar os irmãos ao pensamento, uma introdução ao pensamento que nós queremos trazer hoje, nós queremos falar hoje do que é ser filho. O que é ser filho? Essa foi uma grande luta que tive na minha vida. Foi uma grande luta, mas pela graça de Deus, Deus cuidou, tratou o meu coração, mudou a minha mente e a minha forma de pensar e de olhar para a minha mãe. E hoje eu estou aqui a falar e não falo como se eu fosse um modelo de filho a seguir e nem como se fosse melhor do que os outros filhos nessa área. Mas, pelo contrário, eu falo e sinto ao estudar sobre este tema que é preciso aprender mais e melhorar mais do que é ser filho, de como eu posso ser filho. Bom, eu não venho de uma família normal, como toda a gente. É claro que eu tenho um pai e uma mãe, como toda a gente, mas eu não conheci o meu pai, não sei quem ele é, nunca vi a cara dele, não sei se é magro, se é gordo como eu, não sei. É uma figura inexistente na minha vida. E sempre que eu perguntei à minha mãe sobre esse assunto, ela sempre brigava comigo, então deixei de perguntar, perdi o interesse completamente. Durante o tempo da minha primeira e segunda infância, vivi com a minha avó, que também era alcoólatra como a minha mãe. E por muitos anos eu não tive notícias da minha mãe, não sabia o que era feito dela. E durante esse tempo era interessante que muitas vezes pessoas que iam a casa perguntavam à minha avó de quem eu era filho. E a minha avó sempre respondia: esse aí o chão rasgou e ele saiu. Podem perceber então que não tive uma relação natural ou normal com a minha mãe. Não foi uma relação normal de mãe para filho. E muito pelo contrário, por vezes, ou melhor, nós, nem eu, nem os meus irmãos, não recebemos nem carinho, nem afeto, nem amor da nossa mãe. E às vezes era duro com ela, porque depois de um bom tempo ela reapareceu e como era alcoólatra, tinha muitos problemas, caía com frequência e estava sempre no hospital. E no hospital sempre a minha irmã, porque lá em Cabo Verde as pessoas estão no hospital, os familiares vão lá de manhã para fazer higiene. E a minha irmã sempre ia lá para fazer higiene e a minha mãe maltratava a minha irmã. Dizia coisas desagradáveis, envergonhava a minha irmã diante das pessoas e dos outros doentes. Ela saía de lá sempre a chorar, humilhada por coisas duras que ela ouvia. E eu, como filho, com frequência também, era chamado para ir buscar a minha mãe, que estava caída no chão, de tão bêbada que não podia andar. Esses momentos foram momentos tristes e duros para mim, porque eram momentos de grande vergonha. Apetecia mesmo esconder a minha face das pessoas. Foram momentos realmente difíceis. Mas o momento mais, o ponto de saturação na relação com a minha mãe foi em 2008, quando descobriram o meu problema de saúde e então tinha que ser evacuado para Portugal para tratamento. E todas as pessoas, amigas e os irmãos na fé e também os vizinhos desejavam sucesso no tratamento, que tudo ia correr bem. Mas da minha mãe só ouvi essas duras palavras. Por mim podes ir e morrer por lá.
Foram duras palavras que, naquele momento, o meu coração encheu-se de tristeza e só pensava: nunca mais quero ver esta mulher na minha frente. Nunca mais quero falar com ela. Nunca mais quero ouvir notícias dela. Não quero saber. Vou esquecer que tenho uma mãe. Era o meu pensamento. Mas pela graça de Deus e graças a Deus, Ele mudou o meu pensamento. Mudou a minha forma de olhar para a minha mãe. Mudou a minha forma também de agir com ela. E isso foi porque quando eu olho para a palavra de Deus, só encontrei que, independentemente de quem ela é, do que ela tenha dito, do que ela tenha feito ou não por mim, da minha parte, Deus requeria obediência e honra. Da minha parte, o Senhor só requer que eu seja cumpridor do meu papel de filho. E é isso que eu tenho que fazer como filho, porque essa é a vontade de Deus. Em nenhum momento encontrei na palavra do Senhor ordem para vasculhar os armários escondidos da minha vida, para culpar a minha mãe pela minha má formação. Não encontrei. Só encontrei uma ordem que está de forma clara, específica e que é tão importante na palavra de Deus que se repete pelo menos umas 9 vezes. Obedecer e honrar a minha mãe. Assim podemos ser filhos que agradam a Deus, filhos segundo a vontade de Deus. Portanto, hoje queremos levar os irmãos a pensar: o que é ser filho? O que é ser filho? Vamos à palavra do Senhor. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, vamos ler no versículo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. O que é ser filho? Ser filho, como a palavra do Senhor nos diz, primeiro, é ser obediente aos pais, nesse caso, a mãe. Ser filho começa com a obediência à minha mãe, ao meu pai. Nesse caso, podemos também dizer que desobedecer a mãe, desobedecer os pais, é também considerado como algo que é um sinal da corrupção pagã, ou a corrupção que há no homem, a corrupção daqueles que não conhecem a Deus. É um sinal da decadência da sociedade. E ainda mais, é um sinal dos últimos dias, tal como nos ensina a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, no versículo 28, em frente, o apóstolo Paulo nos alerta e nos fala dos homens que viriam com essa predisposição de desobedecer. Diz assim a palavra do Senhor: e por desprezarem o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Encheram-se de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malícia, difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes,
presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família e sem misericórdia. Embora conhecem a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que as praticam. E complementar essa passagem com 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2. Então, Paulo alertou-nos de que nos últimos dias viria homens com uma disposição mental reprováveis, que ele vai nomeando, dizendo que os soberbos são egoístas, são ingratos, são presunçosos, são desobedientes aos pais, sem afeição natural, sem misericórdia, sem amor pela própria família. E esses pecados que Paulo fala, ele diz que esses pecados são mortais. E sobre tais homens vem a ira de Deus. Mas, pela graça de Deus, nós que outrora éramos assim, em Cristo Jesus, Deus nos libertou dessa maneira vazia de viver, para nos fazer hoje viver em novidade de vida. E nessa novidade de vida, então, nós somos chamados a obedecer as nossas mães. Obedecei, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Obedecer, o filho deve estar no lar de bom grado, debaixo da autoridade dos seus pais, em submissão e obediência a eles como agentes colocados por Deus sobre eles para obedecer, como se estão a obedecer ao próprio Deus. Obedecer aos pais é como obedecer ao próprio Deus. E Paulo vai mais longe em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20, dizendo: Filhos, obedecei a vossos pais em tudo, pois isto é agradável ao Senhor. Obedecer em tudo. Paulo coloca esse mandamento de forma mais larga. É para obedecer em tudo, sem qualquer tipo de qualificação ou limite. O único limite é quando os pais pedem uma coisa que é contra a palavra de Deus, que é contra a vontade de Deus. No mais, a obediência tem que ser total, completa, em tudo. Isso quer dizer que os filhos não têm margem para escolher o que vão obedecer e o que não vão obedecer. É uma obediência em tudo. Enquanto estão debaixo do teto dos pais, têm que obedecer em tudo. Na expressão, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Obedecer significa, literalmente, ouvir com atenção as indicações dos pais, com a atitude de obediência e corresponder na prática. Obedecer na prática. Não simplesmente no desejo de querer obedecer ou dizer, eu vou fazer. Não, é fazer mesmo. É cumprir, é obedecer. E Paulo acrescenta no Senhor. No Senhor, isto é, no temor do Senhor, para a glória de Deus, como um ato de obediência ao próprio Deus. Isso porque a razão aqui é simplesmente porque Deus planejou que assim fosse. Deus assim estabeleceu. Ele exige que seja assim. Porque isto é certo, é o correto, é o que está certo diante de Deus. Sim, os filhos são chamados para obedecer, não somente pelo compromisso cristão, mas porque é o que é certo, o que é reto, o que é justo diante de Deus. Ou numa frase, porque é agradável a Deus. É do agrado de Deus. No fundo, isso corresponde à justiça divina. Pois tudo o que é do agrado de Deus, tudo o que é agradável a Deus, é justo, é reto, é puro, é santo. Em Oséias, no capítulo
Oséias capítulo 9, ou melhor, capítulo 14, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: quem é sábio entenda estas coisas, quem é prudente conhece, porque os caminhos do Senhor são justos e os retos caminharão nele, mas os pecadores cairão nele. Então, como filhos, somos chamados a obedecer, e aquele que obedece a mãe faz ou anda no caminho reto, no caminho justo, no caminho de Deus. Porque tudo o que é de Deus, tudo o que Deus exige, tudo o que Deus estabeleceu é reto, é justo. Também na obediência às mães, nós somos chamados também a olhar para o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo máximo em tudo. Pois Ele é o Filho perfeito, é o bom Filho. E viveu uma vida perfeita. Em tudo foi obediente ao Pai, naquilo que era a vontade do Pai para a sua vida. Como diz a palavra, aprendeu a obedecer por meio daquilo que foi o seu sofrimento. E foi obediente até a morte, e morte da cruz. Por mim e por ti. Assim nos ensina Hebreus 5:8 e Filipenses 2:8. Então que possamos olhar para o exemplo do nosso Mestre, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu exemplo da obediência, possamos também imitá-lo e obedecer na obediência às nossas mães. Então ser filho é primeiro ser obediente. Mas também ser filho é honrar os pais. Honrar, em especial, como estamos a falar hoje das mães, honrar as mães. Versículo 2 de Efésios 6, 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo está aqui a citar o quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar pai e mãe é honrar a Deus também. Do contrário, resistir à autoridade do pai e da mãe é resistir à autoridade do próprio Deus. É por isso que Moisés ousou em dar a ordem ao povo de Israel de que o filho que fosse desobediente a este mandamento deveria ser morto. Deveria ser apedrejado para todo Israel ver e pudesse assim temer. Podemos conferir isso em Deuteronômio, primeiro em Levítico, no capítulo 20, no versículo 9, diz assim, o versículo 9 do capítulo 20 de Levítico: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja morto. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, seja seu sangue seja sobre ele. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Diz assim a palavra: se alguém tiver um filho obstinado e desobediente, que não escuta a voz de seu pai e a voz da sua mãe, embora eles o castiguem, ele não os escuta, então seu pai e sua mãe o tomem e levem aos anciões da sua cidade e à porta da sua cidade, e digam aos anciões da cidade: este nosso filho é obstinado e desobediente, não escuta a nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejem até a morte, assim o exterminarás o mal do meio de ti, e todos os filhos de Israel ouvirão e temerão. Tinha que ser apedrejado aquele que fosse desobediente a este mandamento de honrar o pai e a mãe. Agora, é preciso notar que as consequências desse pecado não era só para o filho desobediente, mas também para a sua família, porque a família iria sofrer. Mas também, para além disso, traria consequências para a sua sociedade. E nós temos o exemplo de Israel, porque Israel
por terem desobedecido este mandamento, por não honrar o pai e a mãe, foram para o exílio babilônico. Podemos conferir também em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 7. Desprezaram pai e mãe no meio de ti, oprimiram o estrangeiro no meio de ti, fizeram injustiça ao órfão e à viúva no meio de ti. Versículo 15. Eu te dispersarei entre as nações e te espalharei pelas terras e tirarei totalmente tua impureza de ti. Então, conseguimos ver a importância que Deus dá ao mandamento de honrarmos o pai e a mãe. Por causa disso, Israel foi para o exílio. Essa foi uma das causas, pronto. Eles foram para o exílio. Então, hoje, que possamos olhar para a importância desse mandamento, de honrar. E hoje, possamos marcar a diferença nessa sociedade em que vivemos, porque nós podemos perceber que essa sociedade está como está, muito porque desprezaram e desobedecem o mandamento de honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é algo que Deus tem em extrema importância. Honrar é mais que obedecer. No primeiro versículo, Paulo está a apontar para a ação. Neste segundo versículo, Paulo aponta para o motivo, a atitude por detrás da ação. E sem dúvidas que a atitude correta que está por detrás de obedecer é a honra. É a honra. Por isso podemos dizer que os filhos não estão livres deste mandamento. Até depois da morte dos pais, temos que obedecer este mandamento, honrar os nossos pais e cada dia mostrar isso na prática. Como filhos, irmãos, nesta novidade de vida que vivemos, somos chamados a honrar as nossas mães. E isso significa devotar amor, significa devotar respeito, gratidão e retribuição. Devotar amor, mas um amor que não é o amor do mundo. O amor que o mundo ensina, que é baseado em sentimentos, em emoções ou nos interesses pessoais de cada um. Mas sim, o amor que Deus nos amou. O amor que Deus nos ensinou. Esse amor, como diz aqui em 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não que amássemos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Esse é o amor verdadeiro. O amor doador. O amor altruísta, em que damos de nós mesmos para beneficiar o outro. É esse amor que Cristo, com esse amor que Cristo nos amou e se deu a si mesmo por nós. E hoje, pela graça de Deus, e porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar as nossas mães com esse amor doador, com esse amor altruísta. Sabem, irmãos, por algum tempo eu tinha tristeza e um certo peso no meu coração, porque quando era chamado para levantar a minha mãe do chão, por estar tão bêbada que não podia andar, quando durante o mês trocava-lhe as fraldas porque não podia andar, porque deu uma queda, apanhou uma pancada na cabeça, então todos os dias de manhã tinha que ir lá tirar a fralda com fezes, com urina e dar banho nela. Quando gastei todo o meu dinheiro que eu tinha guardado para trazer para Portugal, com as suas despesas do hospital, não sentia emocionalmente ou sentimentalmente envolvido naquilo. Espero que os irmãos possam perceber aquilo que eu quero dizer com isso para entender.
Não que eu tinha alegria ou prazer em fazer aquilo porque estava a fazer para a minha mãe, mas fazia porque assim o Senhor me pedia, assim o Senhor me exigia. Era o que eu pensava. Estava certo também. Mas havia uma tristeza no meu coração, porque eu pensava, mas se não sinto essa alegria, esse prazer em fazer isso, porque eu faço por ela, então talvez eu não amo a minha mãe. Pensava assim. Mas isso é porque eu olhava para o amor como o mundo olha. O amor segundo o mundo baseia-se no sentir. Mas o amor segundo Deus baseia-se no doar. No dar de nós. Em sacrificar de nós mesmos. Em compromisso da nossa parte e ação da nossa parte para beneficiar o outro. Foi esse amor que Deus nos ensinou. Foi esse amor que Deus nos mostrou. Um amor altruísta em que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós e assim sermos beneficiados com a grande salvação que nós temos nele. E com todas as riquezas celestial que nós temos em Cristo. Porque Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que nos ensina Romanos 5:8. E irmãos, é este o amor que Deus nos chama a imitar. É esse o amor que Deus nos chama a pôr em prática para com as nossas mães. Perceber, compreender o amor verdadeiro foi libertador para mim. Porque me ensinou, me ajudou a perdoar. E me ajudou a amar a minha mãe, verdadeiramente. Irmãos, honrar a nossa mãe com o amor que recebemos de Deus é uma obrigação. Por amor nós mostramos por amor às nossas mães nós mostramos esse desejo também de agradar a Deus. Honrar as nossas mães é também devotar respeito. Em Levítico, no capítulo 19, versículo 3, diz: cada um respeitará, temerá a sua mãe e seu pai. Eu sou o Senhor vosso Deus. Cada um respeitará a sua mãe e seu pai. Eu sou o Senhor vosso Deus. O respeito pelos pais, ou nesse caso pela mãe, está associado aqui ao temor do Senhor. E realmente este temor do Senhor é que nos leva a colocar as nossas mães em alta estima. É que nos leva a tê-las em alta consideração, a ter um elevado respeito por elas. É resultado do temor do Senhor. E mesmo que tenhamos recebido dela só ofensas ou injúrias, quando há temor do Senhor, há respeito e olhamos para elas colocando em autoestima, em alta consideração. Cada um respeitará a sua mãe. O filho que respeita a sua mãe não fala a gritar com a sua mãe. Ou não, o filho que respeita a sua mãe não usa palavras torpes para com ela. Como um dia ouvi lá no Fórum Almada, uma adolescente a dizer para a sua mãe, peço desculpas por usar essa palavra, não seja estúpida, mãe. E eu olhei assim para ela e fiquei a pensar, se fosse em Cabo Verde, ias levar com uma mão, porque lá em Cabo Verde as mães têm as mãos a coçar, têm comichão nas mãos. Os dentinhos caíam na hora.
o filho que respeita a sua mãe fala corretamente e não tem presunção, não presume dar lições à sua mãe, não procura governar a casa dos pais, ele não pensa ou não trata a sua mãe como se fosse colega da escola. Trata com respeito, fala corretamente, com delicadeza. Levítico nos chama e nos ensina que os filhos devem se levantar na presença dos mais velhos e assim demonstrar respeito. Eles devem falar respeitosamente com os seus pais e sobre os seus pais. E aqui entra o papel também dos pais, nesse caso também das mães, de ensinar o filho a falar corretamente, ensinar com a palavra de Deus, a falar de forma correta, respeitosa para com os seus pais. Honra é devotar respeito, mas também é devotar gratidão. Em qualquer idade, seja ele pequeno, adolescente, jovem, adulto, temos que mostrar gratidão às nossas mães. Gratidão por tudo. Mesmo os filhos que são de lares desestruturados, tal como eu, ou aqueles que foram abandonados, mesmo esses filhos podem encontrar motivos para ser grato às suas mães. Antes eu não olhava com muito interesse para o culto de gratidão a Deus pelas mães, porque eu pensava assim comigo, mas agradecer o quê? A minha mãe nunca fez nada por mim? Ela nunca olhou para mim? Agradecer como? Eu estava errado. E mais uma vez Deus, pela sua palavra, o seu Espírito me dirigiu para aprender a ver e a reconhecer que, primeiramente, ela me deu a vida. Tive 9 meses no seu ventre e fui amamentado por ela. Então percebo que eu tenho muito, muito que agradecer. Muito que agradecer. E devemos expressar, mostrar essa gratidão. Como sabemos, esta passagem de Efésios, no capítulo 6, o contexto aqui é o controlo, a plenitude do Espírito Santo. Por isso ele diz no capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. Cada pessoa na família recebe instruções de como o Espírito quer enchê-la. As mulheres sendo submissas aos seus maridos e os maridos amando sacrificialmente as suas esposas e agora os filhos na obediência e honra aos pais. E gratidão é uma marca desse controle do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que ele diz aqui no versículo 5, no versículo 18 do capítulo 5, e não vos embriagueis com o vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, agradecendo sempre a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, submetendo-vos uns aos outros no temor de Cristo. O domínio do Espírito traz gratidão, como ele diz aqui, agradecendo sempre a Deus por elas, nesse caso. E também a gratidão é uma marca de estarmos cheios da palavra de Deus. Podemos conferir em Colossenses 3, no versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós ricamente e em toda a sabedoria, doutrinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Quando a palavra de Cristo habita em nós ricamente, quando somos controlados, dominados pelo Espírito Santo, nós vamos expressar gratidão às nossas mães. Porque gratidão é uma marca disso, do domínio e do enchimento
do Espírito e da Palavra de Deus que habita em nós ricamente. A gratidão pode ser expressada de várias formas. Talvez mandando uma mensagem ou um e-mail, fazendo uma chamada, fazendo visitas com frequência aos pais, tirando tempo com as mães, mostrando por poesia, escrevendo um poema ou uma música para aqueles que têm esse talento. Eu sei que para o Pina não, mas há várias formas de podermos mostrar gratidão às nossas mães. A honra é também expressada na retribuição. Pela retribuição às nossas mães. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim a palavra: honra as viúvas que são realmente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a praticar a piedade para com a sua própria casa e a retribuir a seus pais e avós, pois isto é agradável a Deus. Aqui a palavra honra tem o sentido de abençoar, de suprir as necessidades materiais, de sustentar, de apoiar financeiramente os pais. E o texto continua a esclarecer, e Paulo diz que os filhos têm o dever de recompensar, literalmente, os filhos têm que pagar de volta todo o investimento dos pais para com eles. Como filhos, estamos em dívida para com aqueles que nos trouxe a vida a este mundo, que deu amor, que nos criou. E Paulo sublinha que cumprir essa responsabilidade é exercer piedade. Agora, nem sempre é possível ou mesmo também apropriado dar dinheiro na mão das mães, dos pais. Como no meu caso, por exemplo, eu não dou dinheiro diretamente da minha mãe, porque eu sei que senão ela vai diretamente para o álcool. Eu mando para a minha irmã, que toma conta dela, e ela usa. Porque seria como contribuir para a sua destruição. Mas há várias formas que os filhos têm, ou podem fazer para retribuir a seus pais, as suas mães. Por exemplo, pagando umas férias, uma viagem. A irmã Sílvia, imagina os filhos fazerem aí uma não sei, vaquinha que se dizem, né? E pagar umas férias para a irmã. É uma forma de retribuir. De estar com os pais, de tirar tempo para estar com as mães. É uma forma de retribuir. E eu quero lembrar sempre, do exemplo do nosso irmão e pastor Jairo, da forma como ele retribuiu, recompensou e cuidou da sua mãe nos últimos meses da sua vida. A forma tão carinhosa e prestativa que ele teve no leito da enfermidade dela, dando apoio. A Alzira me dizia que o Jair ia lá escutar a sua respiração. Isso para mim foi de grande impacto. E é dessa forma que nós realmente devemos retribuir. É um exemplo. Foste, sem dúvida, Jair, um exemplo e continuarás a ser um exemplo nisso para mim. E muito obrigado. Que possamos honrar as nossas mães, retribuindo, pagando, porque nós estamos em dívida. Hoje em dia, muitos filhos abandonam as suas mães, os seus pais, na velhice. Há filhos que no funeral trazem grandes, como é que se chama? Coroa de flores, bonitos, para os seus pais, mas durante a vida não presentearam com um alfinete sequer, com uma agulha. Há filhos que no dia da mãe colocam fotos bonitas no Facebook, eu amo a minha mãe, mas que dizem igual ao que eu ouvi há dias de um filho a dizer à sua mãe: eu não gasto dinheiro contigo.
deixar de retribuir, de pagar a dívida, é desobedecer, é negar o mandamento do Senhor. É imitar os escribas e os fariseus que negaram ou desobedeceram esse mandamento. Podem ler depois em Mateus capítulo 15, versículo 1 a 6. Fala-nos sobre isso. Quanto a nós somos chamados a honrar. E honrar é retribuir, é pagar de volta a nossa dívida às nossas mães. Somos chamados a honrar as nossas mães. E isso é devotar amor, respeito, é devotar gratidão e retribuição. Voltando ao nosso texto, em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Podemos ler 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Embora a nossa motivação em obedecer a este mandamento seja o amor a Deus, o nosso próprio Deus, na sua graça abundante, Ele acrescenta, coloca aqui uma promessa de bênção para aqueles que são obedientes a este mandamento. Nós não temos tempo para estar a falar sobre algumas polêmicas que tem aqui nestes versículos, mas devemos dizer que o mesmo princípio geral do Antigo Testamento pode ser aplicado também aqui no Novo Testamento. Ou seja, que aquele que obedece, que honra o pai e a mãe, continuará, ou culminará melhor, em bem-estar, em ter uma vida longa sobre a terra. Por certo, haverá exceções à regra, mas o princípio geral continua no Novo Testamento. Igual ao do Antigo Testamento. Os filhos que honram, que obedecem às suas mães, são mais prováveis de viver uma vida disciplinada, uma vida equilibrada e longa. Agora, muitas vezes também alguns filhos pensam ou têm na sua cabeça que não é obrigado a prestar honra às suas mães. Alguns, por causa do histórico ao longo da vida, tal como aconteceu comigo, porque eu tinha este pensamento. Outros porque aconteceu algo pontual que marcou a sua vida, então não sente na obrigação de honrar as suas mães. Perante isso, o que fazer? Se eu achar que a minha mãe não é digna de ser honrada por mim. Porque a minha mãe não é crente, a minha mãe é isso, é aquilo, aquele outro, ela faz isso, ela já me fez isso. Na palavra de Deus, irmãos, nós não encontramos que nós devemos honrar só as mães cristãs. Nós devemos honrar, obedecer e honrar as nossas mães, independentemente se achamos que elas não são dignas, humanamente falando. Enquanto filhos, temos que honrá-las em qualquer circunstância. Para alguns filhos, certamente, vai fazer isso com alegria, com prazer, porque vai fazer isso a sua mãe, que o amou tanto. Mas talvez para outros vai ter que ser feito por dever, ou até com alguma tristeza. Mas a exigência é igual para todos. Honrar a mãe. Talvez o filho tenha que tratar o seu coração com relação àquilo que foi a sua história de vida. Tratar para com Deus, para com a mãe, para assim encontrar motivos para honrar a sua mãe. Talvez possa ajudar a pensar
a minha mãe e a tua mãe foram usadas por Deus para nos trazer à existência. Isso é um motivo grande para honrarmos. Ou também talvez pensares que foste colocado naquela família para preservação da vida, para partilhar a palavra de Deus e, quem sabe, Deus trazer salvação. Ou talvez pensar também simplesmente que honrar é uma obrigação e não há opção. Tem que ser feito, custe o que custar. Temos que honrar as nossas mães. Mas quero deixar também uma palavra de graça. Podemos ler em Isaías 49, no versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher se esquecer de seu bebê e deixar de se compadecer do filho do seu ventre? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O Senhor aqui se compara a uma mãe que não poderia esquecer do seu filho que amamenta. Mas, embora isso aconteça com algumas mães humanas, algumas vão sempre fazer o impensável, porque nós temos visto e lido muitas notícias de mães que abandonam os filhos, que negligenciam os filhos. Por exemplo, esta semana nós lemos na notícia que uma mãe esqueceu da sua filha de 2 anos no banco de trás do carro, de manhã à tarde, e a criança acabou por morrer. Embora uma mãe possa negligenciar os seus filhos, Deus nunca abandona. Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca se esquece do seu povo escolhido. Haveria sempre um remanescente em Israel para experimentar a salvação de Deus. Deus sempre vai cuidar daqueles que são os seus filhos. É por isso que hoje Ele te chama para seres filho, para seres parte da sua família. Mas para isso tens que reconhecer o teu estado de pecador perdido. Confessar ao Senhor Jesus os teus pecados e reconhecer o seu sacrifício remidor na cruz do Calvário. Crer nele como o teu único suficiente Salvador. Assim, ficas a fazer parte da família de Deus. Assim, passas a ter o direito de ser feito filho de Deus. Assim, experimentarás o que é estar na família de Deus. No Salmo 68, no versículo 5, diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Deus cuida do órfão. Deus cuida do solitário. Deus faz que o órfão ou o solitário more em família. Pela graça de Deus, eu experimentei pela primeira vez o que é estar numa família verdadeiramente, quando eu entrei na igreja de Deus. Eu não tive a presença da minha mãe natural, mas pela graça de Deus eu fui adotado por algumas irmãs que me serviram, supriram as minhas necessidades, cuidaram de mim. Lembro da minha irmã Margarida Reis, lá em Cabo Verde, da minha irmã Fernanda, da forma como serviram, da forma como me acolheram, da forma como supriram as minhas necessidades materiais. E outras necessidades a nível espiritual. Eu lembro, e hei sempre de lembrar, da minha irmã Alzira, a forma como ela me acolheu,
a sua hospitalidade, o seu amor, o seu carinho que ela me recebeu em sua casa. Isso foi marcante para mim, foi impactante para mim. Deus curou, sarou o meu coração com o amor, com o carinho dessas irmãs e de outros irmãos. E por meio da sua palavra Ele me ensinou que agora também tinha que honrar a minha mãe natural. Deus é assim. Deus nos recebe, Deus nos acolhe, Deus nos abraça na sua família. Nos faz sentir amados. Nos faz viver não mais sozinhos, mas com uma família de verdade. Eu dou graças a Deus pela família que Ele nos deu. Família da fé. Uma família verdadeira. E aqui aprendemos também que Deus, quando nos resgata na sua graça, quando Ele nos resgata do mundo, Ele nos resgata para marcarmos a diferença no meio da nossa família de sangue. Para mostrarmos a graça de Deus também. Para a salvação de muitos. Não quero tomar muito tempo, irmãos, dizer que hoje em dia nós vemos no nosso mundo filhos a processar os pais. Os psicanalistas já tentaram, ou a levar os seus pacientes a irem para o passado para tentar encontrar motivos que possam justificar, traumas que possam justificar a desobediência, a falta de honra aos pais. Nós não negamos que existem problemas e graves. Nós não negamos influência ou até mesmo problemas causados por pais inadequados que realmente deixam marcas para a vida. Nós não negamos isso. Aliás, eu sou um exemplo, eu sei o que é isso. Mas nós não podemos cair nunca no erro de retirar a culpa das pessoas, de cada indivíduo, porque cada filho é responsável para obedecer, para honrar os seus pais, as suas mães. É responsabilidade de cada um. Para cumprir essa responsabilidade, é preciso entendermos o que é realmente ser filho e colocar isso em prática. Tal como vimos, ser filho é obedecer, é honrar. E honrar é devotar amor, respeito, gratidão, retribuição às nossas mães. Mães presente e aquelas que estão a ouvir lá em casa, vocês também têm um papel nisso. Devem ensinar os vossos filhos a obedecer, a honrar os pais. Como? Pela palavra do Senhor. Educando-os na palavra. Admoestando-os. Corrigindo. Disciplinando com a palavra de Deus. Para, de certa forma, marcarmos uma diferença nessa geração, onde pessoas desprezam e não têm respeito pelo mandamento de honrar pai e mãe. Também uma palavra para todas as irmãs. Estejam atentas, preparadas para adotar, para receber alguém que Deus quer colocar em família. Porque é uma grande oportunidade de impactares, de marcares a vida de alguém com o Evangelho transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. De nós, filhos, o Senhor só nos pede honrar e obedecer às nossas mães. Que sejamos filhos segundo a vontade de Deus. Amém?
Então damos graças a Deus pela pregação da sua palavra neste dia da mãe. Espero que as mães tenham se sentido animadas com esta palavra. Certo que toda a esperança para todas as mães, para todos os pais, para todas as famílias está em Cristo Jesus. Ele é que criou mães e pais. É um grande privilégio a mensagem. Obrigado, Nelson. E vamos pedir a Deus a sua bênção. Eu gostaria de pedir a todos que pudessem colocar-se de pé. E vamos orar a Deus, rogando não só pelas mães da nossa congregação, mas também pelas mães que não são desta congregação, mas estão aqui presentes. Senhor Deus, nós agradecemos, em nome de Jesus, pela Tua palavra que vem ao nosso coração. Ninguém sairá daqui indiferente. Seguramente, Pai, a Tua palavra é tão poderosa que afeta a nossa consciência. Ela penetra profundamente no nosso coração. E bem que nós lutamos muitas vezes com a nossa consciência, com o nosso coração, contra a Tua lei, contra a Tua palavra, mas nós não conseguimos fugir do fabrico da Tua criação, nem do poder da Tua palavra e muito menos do convencimento do Teu Espírito. Estamos aqui todos, Senhor, com o nosso coração impactado, com o nosso coração convencido pela verdade. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pelas mães da nossa congregação. Rogamos para que sejam mulheres de força, mulheres de poder na Tua palavra, mulheres ousadas, Senhor, mulheres sofisticadas na Tua lei e mulheres, Senhor, comprometidas a educar os seus filhos na verdade. Não tentadas a seguir as tendências do mundo nem a cultura do mundo, mas submetidas à Tua verdade, com um coração arrependido, se necessário, com um coração ousado para amar os seus filhos e os seus esposos, Senhor. Mas aceitando este compromisso dado por Ti de educar os seus filhos e educar nos Teus caminhos. Senhor, pedimos, Pai, pelos nossos filhos, pelos filhos que fazem parte também desta congregação. Ajuda-os, Senhor, a seguir o caminho da redenção que é oferecido pelo Teu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Te rogamos, Pai, para que os nossos filhos andem nesse caminho e sejam salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Para as mães que não pertencem na nossa congregação, Senhor, o meu desejo, e eu Te peço, para que Tu, Senhor, se há alguma mãe que não conhece o Teu Filho Jesus Cristo, que hoje seja o dia da salvação. Que hoje ela veja que Tu é que criaste este conceito da maternidade. E sem Ti, como disse o Teu Filho Jesus, ela nada poderá fazer. Eu peço, Pai, para que as mães que nos têm visitado, as mães que não pertencem a esta congregação, conheçam o Senhor Jesus e que sejam convencidas, Senhor, e que levem esta exortação que nos foi dada hoje, para irem para educar os seus filhos conforme a sua lei. Senhor, agradecemos-Te, Pai, por tudo aquilo que nos tens dado à nossa igreja, pela exposição da Tua palavra. E, Senhor, ajuda-nos, Pai, a sair esta semana com este compromisso no nosso coração, que temos que ser filhos obedientes que honram os pais. E também temos que ser pais que abraçam este grande compromisso de educar filhos para a eternidade. Assim Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Despeço a todos com a bênção do Senhor. Está bem? Tenham uma boa semana.